Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o professor Nilson, boa noite a todos. Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre gráficos, hoje falando sobre gráfico de barras. O gráfico de barras são esses dois tipos aqui, ó. Eles tanto podem ser barras horizontais como verticais, certo? Os de barras verticais, que é esse aqui, também conhecido como gráfico de colunas, o pessoal costuma chamar, em vez de barras, de colunas. Mas é o mesmo tipo de gráfico, é só a disposição dele que muda, certo? Ó, o gráfico abaixo relaciona países onde há maior número de telefones fixos e celulares somados, e as quantidades correspondentes a cada um. O que é interessante vocês verem é que nem sempre tem os dois eixos. Ó. Aqui tem um eixo dizendo os países, mas o eixo das quantidades, que seria aqui embaixo ou aqui em cima, não tem. Por quê? Porque as quantidades estão indicadas na própria barra. Ó. Aqui estão as quantidades de cada um deles, certo? Você pode fazer com esse recurso, colocando as quantidades na própria barra, ou pode fazer o sistema de eixos, entendeu? Colocando as quantidades, ó, no eixo. Bom, o procedimento é simples. Conforme é maior a quantidade, ó, aqui é 421, é maior a barra. Aqui, 330, que é menor que 421, já tem uma barra menor. 153, também uma barra menor. Observe outra coisa, ó. 153 aqui, 330 aqui. Observe que essas barras aqui, ó, 150 na metade de 300, é praticamente a metade dessa, porque elas têm que ser proporcionais à quantidade. Então, o tamanho da barra é proporcional à quantidade, certo? Observem, ó. Conforme diminui a quantidade, vai diminuindo as barras, ok? Isso seria o que vocês vão ler, entendeu? Aqui nessa parte aqui. Então, eu vou estar adiantando logo. O de colunas ou de barras verticais, gráfico de barras verticais, funciona da mesma forma. Ó. Aqui ele colocou o eixo dos anos. Em vez de colocar o eixo aqui do lado das quantidades, que ele poderia ter colocado aqui, ó, o eixo das quantidades, ele simplesmente está colocando as quantidades já nas colunas ou barras verticais. Aqui, ó, o título dele, crescimento do número de habitantes em milhões de pessoas, em 1900. O que quer dizer então 17,4? É 17,4 milhões de pessoas, ou 17 milhões e 400 mil, certo? Aqui, 30 milhões e 600 mil em 1920, 1940, 1950 e o valor. Observe novamente, ó, que conforme o valor vai aumentando, aumenta o tamanho da coluna proporcionalmente, certo? Aqui, ó, é só o restante que era para a conclusão do assunto, certo? O restante do tópico. Ele diz, no gráfico anterior, que é aquele gráfico que a gente viu, o gráfico de barras horizontais, não é isso? O gráfico de barras verticais, aliás, ele diz, a cada ano corresponde uma coluna, cujo comprimento é proporcional ao número de habitantes, ok? Então, é assim a maneira de fazer o gráfico de barras ou de colunas. Tem os dois eixos, às vezes não precisa dos dois, basta um eixo, não é isso? E cada barra ou cada coluna tem que ser proporcional à quantidade. Se você fizer, por exemplo, deixa eu colocar aqui nesse espaço, ó. Tá aqui dois eixos, tem uma quantidade aqui que é 10 e a outra aqui é 20, não é isso? Se a quantidade 10 tiver uma barra dessa altura aqui, ó, digamos que tamanho, vou colocar aqui 9, a que corresponde ao 20 tem que ter o dobro desse tamanho. Se ela for o dobro, né? Se o de 20 for o dobro, eu vou colocar 10 aqui e 20, mas na verdade não precisa 10 e 20. Os dados não precisam ser numéricos. Que nem aqui, ó, você viu que era os países, Estados Unidos, Japão,
Outro gráfico, não é isso? Era os anos 1900, 1920. Aqui pode ser qualquer coisa, pode ser região, pode ser só uma pergunta que a resposta é sim e não, certo? Mas o que eu quero dizer é que se o sim for 9 e o não for o dobro, ou seja, for 18, a barra do não, o tamanho dela tem que ser o dobro da barra do sim. Ou seja, tem que ser proporcional à quantidade, certo? Eu espero que tenham entendido e as atividades serão nos formulários que vocês terão que responder, ok? Então, até a nossa próxima aula.